A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 10. Temos visto aqui no livro de Hebreus que o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes, nós os que cremos e recebemos o Senhor. Somos um reino de sacerdotes. Somos sacerdotes para nos tornarmos reis com Cristo na eternidade futura. Hoje, quando cremos no Senhor e recebemos Ele, nós nos tornamos filhos de Deus, sacerdotes. Se formos fiéis até o fim, nos tornaremos reis, para reinar com Ele pela eternidade. Então nós somos um reino de sacerdotes. E o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote. Com a morte e ressurreição do Senhor, Ele se tornou o sumo sacerdote. Acabou o ministério do sumo sacerdócio da antiga aliança por meio dos judeus. Agora é a nova aliança. Todos os judeus que crerem no Senhor estão incluídos nesse sacerdócio que é a igreja. Tem ainda os judeus que não creram no Senhor, mas guardam os mandamentos, são povos de Deus. Os fiéis serão salvos para o milênio. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então a lei, ela só serve para expor nossa fraqueza, nossos pecados, as nossas limitações, expor que nós somos pó. Mas ela é uma sombra da lei verdadeira, que é a lei do Espírito e vida, que é nós vivermos debaixo da lei de Deus no nosso Espírito. A lei que Deus quer que nós sigamos hoje é Ele dentro de nós. Se nós seguirmos a unção, que é o Espírito dentro de nós, que é Ele ressuscitado, com certeza estaremos cumprindo toda a lei de Deus. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então o sacerdócio da antiga aliança praticava o sacrifício de animais a Deus, para que os animais fossem mortos nos seus lugares, para perdão dos pecados. Se isso fosse eficaz, não precisava depois de matar outro animal, outro sacrifício, não precisava. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Se não tira, por que Deus instituiu? Para mostrar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquela prática era uma sombra daquilo que nós vivemos a realidade hoje. Quando caímos em fraquezas, precisamos nos arrepender e nós aplicamos o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, que é Deus, vestido de carne, que derramou o próprio sangue dele para nos dar vida e nos perdoar eternamente. Quando nós nos arrependemos dos pecados, nos lavamos no sangue verdadeiramente, o Senhor diz que Ele nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Deus, vestido de carne, se apresentando como filho, veio para fazer a vontade de Deus como Pai. E isso Ele fez por meio do seu corpo, e apresentou o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Pai, que é Ele mesmo. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Todos os dias, de manhã e de noite, era praticado o holocausto. E ele vai voltar a ser feito lá no templo de Jerusalém. Logo vai começar. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
tira o holocausto de bois, de touros, de pombas, para estabelecer o segundo. Eu mesmo vou ser oferecido na cruz por toda a humanidade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, o sangue de Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Glória a Deus. Quem são os inimigos de Deus? O anjo que se rebelou. 1/3 dos anjos celestiais, arcanjos, querubins, serafins, que rebelaram com ele. Quem são os inimigos de Deus? A primeira criação de Gênesis 1:1. Antes do homem existir, houve uma criação aqui, que seguiram Satanás. Infelizmente, todos os homens que seguirem ele, todos serão colocados debaixo dos seus pés. Quando Cristo morreu na cruz, ele já fez essa obra. Ele fez todas as coisas, colocou debaixo dos seus pés e o deu à igreja, que é o seu corpo. Mas essa igreja não é denominação, religião com nome de igreja, placa de denominação, não. Só tem uma igreja. É para essa que o Senhor entregou todo o seu domínio e o seu governo. E é esta igreja que vai atirar Satanás para baixo e daqui para o abismo. São os vencedores do corpo de Cristo. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Aleluia! A lei, escrita aqui nesse livro, na Bíblia, isso aqui é um livro qualquer. Pode pôr fogo, joga fora. O que está escrito nele é que é precioso. Mas tem pessoas que idolatram o livro. Ah, o livro sagrado. Não, ele é um livro. Agora, o que está escrito nele é a verdade. Veja, aqui o Senhor está dizendo que esse concerto ele fez para sempre e escreve no entendimento, no coração. Então, quando nós passamos a ter comunhão com Deus, ele fala todo dia, ao vivo e a cores, como nós estamos aqui falando. E nós o ouvimos dentro do nosso espírito. E ele escreve o que ele aprova e o que ele desaprova dentro de nós por meio da nossa consciência. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Maravilha, não é? Não pensa você que você vai fazer uma penitência e vai subir escadaria de joelho e andar carregando cruz de pau nas costas, que isso vai resolver o seu problema de pecado, de conflito, de ofensa contra Deus. Isso não resolve em nada o teu problema. O que é que resolve o nosso problema? É nós crermos nesta obra eficaz que Deus fez por nós, Ele mesmo se oferecendo como um homem para perdão dos nossos pecados para sempre. Você prefere ir lá falar com o Papa, com o Padre, confessar o seu pecado para ele, que ele é um pecador pior que você e não pode fazer nada por você. E ele manda você fazer reza, isso é tudo enganação. A única coisa que perdoa o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele é Deus. E Ele morreu e ressuscitou, está em todo lugar e está até dentro de você, se você creu. E se você não creu, você chama Senhor Jesus, Ele entra em você. Você não precisa ir até um homem de Deus, uma mulher de Deus, um apóstolo, um pastor, um presbítero, um padre, para você poder se resolver o seu problema com Deus. Você mesmo vai diretamente com Ele. E Ele vai resolver o seu problema eternamente de graça pela fé. Não tem propina, não tem grana.
Mas infelizmente muitas pessoas preferem trocar a verdade de Deus, que é de graça pela fé, pela enganação dos sistemas que até compram as suas almas e usam a Bíblia para comprar. Prega o Evangelho, as pessoas crendo no Senhor, batiza em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois fala assim: você é da nossa igreja. Qual igreja? Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Testemunha de Jeová. Isto não é igreja, isso é um partido político religioso com o nome de igreja. Igrejas são todos, inclusive os que estão lá, mas eles não são uma igreja separada. E isso tudo é de graça pela fé. Como é bom nós termos o pastor, que é Deus, dentro do nosso espírito, e sermos conduzidos por Ele, porque Ele é cheio de amor e de misericórdia. Que sofrimento seguirmos um sistema religioso que não vai dar em nada, não vai resolver o seu problema espiritual, e você vai se tornar um escravo de um sistema debaixo de uma vara de ferro de um ser humano usado pelo inimigo de Deus para usurpar a sua mente. Aqui no livro de Hebreus, o Senhor está dizendo: eu sou o sumo sacerdote. Todos os que creram são sacerdotes. Pronto. Os fiéis se tornarão reis, sacerdócio real. Quem não for fiel, foi só sacerdote. O livro de Hebreus mostra que o Senhor, uma vez por todos, resolveu o nosso problema. Isso é uma questão. Eu não acredito. Continua com seus pecados, na sua prática, na sua escolha. Eu não acredito que a igreja é isso. Continua seguindo os sistemas religiosos. Todos nós temos liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Até adorar o diabo, chamar ele, invocar ele, você pode fazer. Mas Deus quer nos dar a graça de nós vivermos na comunhão e na presença dele. Nós e ele. Vamos falar com ele? Papai do céu, te adoramos. A sua obra na cruz foi eficaz. Nos lavou com seu precioso sangue, nos deu a salvação de graça pela fé, nos libertou, Senhor, do pecado e de todo tipo de sistema. Hoje, Senhor, vem nos iluminar. Tire a cegueira e as escamas dos nossos olhos. Nós não queremos, Senhor, ser oprimidos pelos homens, pelo diabo por meio dos sistemas. Salva-nos, Senhor. Ilumina teu povo, ilumina aqueles que estão te trocando, Deus Espírito verdadeiro, por imagens de escultura, por idolatria, te ofendendo, adorando o Senhor e adorando as imagens de escultura. Senhor, só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos desfrutar daquele Espírito que o Senhor prometeu, que é o teu, que o Senhor ia derramar sobre toda a carne, que o teu conhecimento ia chegar para toda a carne, todos teriam entendimento da tua palavra, e que, como o Senhor já falou aqui no livro de Hebreus, não haveria necessidade de que ninguém nos ensinasse. Por isso, Senhor, nós queremos ser ensinados pelo próprio Deus, o nosso Criador, o Senhor, o nosso Salvador. Aceita nessa manhã a nossa gratidão, a nossa adoração. Se manifesta, Senhor, no teu povo, em toda a carne, Senhor, para que tenham a oportunidade de crer e te receber. Salva-nos, Senhor, dessa geração má e maligna e perversa. Nós temos o mesmo veneno que todos os homens. O Senhor sabe que a natureza do teu inimigo habita na nossa carne, e só o Senhor pode ter misericórdia de nós e não permitir que as coisas do inferno apareçam no nosso viver. Nós somos fracos e mortais. Por isso, Senhor, nós te invocamos. Senhor Jesus, guarda-nos, salva-nos, abençoa-nos, e seremos abençoados, guardados e salvos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode escolher viver uma vida de comunhão pessoal e íntima com Deus, ou debaixo do jugo do sistema religioso. A escolha é sua. Eu escolhi viver assim. É muito bom. É maravilhoso. Quando você começa a viver assim, você começa a entender o que está escrito aqui dentro desse livro maravilhoso que é a Bíblia. Mas não pense, não faça disso um amuleto. Eu adoro a Bíblia, pega. Isso aqui é um livro qualquer. Isso é idolatria.
O que Deus quer é que você leia o que está aqui dentro, para Ele escrever o que está aqui dentro no seu coração. E você obedecer o que está escrito no coração e não só aqui no papel. Pessoas podem queimar esse livro, mas não pode queimar aquilo que Deus já escreveu dentro de mim por meio desse livro. É isso que Deus quer, é no entendimento. Não vamos ser idólatras de papel, de livro. Isso é pecado. Deus não quer isso. Mas Deus quer que você ame e adore a Ele, a palavra dEle entre em você, por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.